Olá, bom dia para você nessa segunda-feira. Bom para mais um dia? Né? Mais um dia, gente, chegando. E ontem à noite eu postei para vocês, né, que a infância dá impactos na vida do adulto, né? E será que a infância também dá impactos na vida profissional desse adulto, no trabalho desse adulto? Será que ela influencia? Vamos descobrir? Vamos conversar sobre isso hoje, né? Pra gente ver se a gente tem alguma coisa a ver com o que a gente foi quando a gente era criança no trabalho. E aí eu posso falar com vocês assim, da mesma forma que influencia no adulto, né, na vida desse adulto pessoal, no tipo dele, no relacionamento dele, na maneira dele agir, aquilo que as experiências da gente, as emoções, as vivências da nossa fase da infância também trazem problemas, influenciam e muito no nosso trabalho, na nossa maneira de agir no nosso ambiente de trabalho, com os colegas, com a chefia, de repente, ou então se você é chefe, como que você age como chefe, percebe? E é isso que nós vamos tratar hoje, conversar sobre hoje. E o que seria isso, Raquel? Em que sentido que se dá no trabalho esse tipo de influência da infância? Por exemplo, a tolerância e a capacidade de adaptação no trabalho, né? Geralmente, se a criança teve problemas na infância, de rejeição, de alguma coisa, de maus tratos, de repente, mãe impaciente, mãe que descarregava a frustração dela em cima do filho, como que esse adulto tende a se tornar? Intolerante. Não apresentar abertura para a experiência nova. Então, assim, se ele tiver que trocar de sessão no trabalho, de função, de horário, de sala, de ambiente, até mesmo de empresa, ele não vai saber lidar muito bem com isso, ele vai ter muita dificuldade de adaptação. Então, são pessoas que fogem do novo, são pessoas que geralmente preferem ficar numa zona de conforto, uma vidinha mais ou menos, naquela coisa assim que não vai para frente, que não evolui, não cresce, não desenvolve, mas que ele domina de certa forma, porque ele já se habituou, já se acostumou com aquilo. Ele tem medo de vir a conhecer algo novo, a enfrentar algo novo, né? Então, por quê? Porque ele pode ter sofrido, né, na infância, então ele leva isso para o trabalho também. Agora, por exemplo, vamos imaginar, é muito comum, e eu brinquei demais disso, a gente brincava de imitar, de repente, o professor dando aula, eu brincava muito escolinha, eu tinha até um quadro pregado na parede, na minha casa, tinha um quartinho na minha casa, tinha um quadro negro assim, eu dava aula, brincava de casinha, então eu imitava a minha mãe, eu imitava a professora, e pessoas assim têm mais facilidade para quê depois quando adulto? Para falar, né? Tá vendo eu? Falo igual uma tagarela, né? Nossa, como eu gosto de falar, eu tô até me policiando. Mas assim, a gente tende a ser mais tolerante com a vida, com as novidades, com as novas experiências, com o desconhecido. A gente tende a ter uma facilidade para enfrentar isso. Ao passo que se a pessoa foi rejeitada, ela vai ter grande dificuldade, né? De desenvolver. Agora, você fala muito, Raquel, de infância, e a partir de quantos anos que vem essa influência da criança, né? Que você está falando tanto da infância nesse caso,
a partir de quantos anos que essa infância começa a surtir uma reação na criança, no adulto depois, né? A experiência da criança vai refletir no adulto a partir de 2 anos. Quando a criança assume a idade de 2 anos, ali já começa tudo que ela tiver de experiência vai refletir lá na frente, vai trazer consequências, porque é a herança dela que está sendo montada, né? A vida dela está sendo construída ali, com base naquilo ali, né? Então, a gente tem que pensar muito o que a gente faz com uma criança a partir, né? Desde que a gente concede, né? Porque a criança já sente no ventre. A gente sabe disso. Outra coisa, interesses em assuntos e abordagens. Quando você é aquele tipo de mãe ou de profissional ou de adulto que lida com a criança e você provoca na criança, a criança querer descobrir as coisas, ser curiosa, você brincar com ela de maneira com que ela desenvolva essas habilidades, que ela busque construir esse tipo de aprendizagem, geralmente está muito ligado com aqueles brinquedos de matemática, né? Blocos lógicos, aquele pequeno construtor, são brinquedos que ativam essa habilidade na criança, né? Aquelas de encaixe, né? De tirar. Tem muito brinquedo educativo muito bom que pode ajudar nisso na criança. Ela tende a vir a ser uma criança dinâmica, um adulto dinâmico, criativo, que vai ser aquele cara assim que vai querer ler muito, vai querer saber de tudo, ter conhecimento amplo em tudo. É aquele que vai buscar sempre um crescimento, né, pessoal, cultural, profissional. Ele não vai se contentar com pouco. Ele vai querer ter mais, né? Ao passo que aquela criança que não foi estimulada, né, pelo pai e pela mãe, que pai e mãe não permitia nada, não conversava com a criança, não provocava a criança para ela criar habilidades, né, para ela ter conhecimento, para ela ter aprendizagem, de repente não dava um livrinho de história, não lia para ela um livrinho na hora de dormir, porque até da criança ficar folheando livrinhos, coleções de livros, só de ver a gravurinha, ela não precisa ler não, só ver a gravurinha, já é não. Ó. Então, a criança, eu tava brava com o Duque, agora ele veio pro meu lado, aqui debaixo de mim. Então, a criança, ela tende, né, a apresentar essa curiosidade pelo lado científico, né, pelo fazer experiências, igual a gente faz experiências. Eu lembro de muita coisa que eu fiz, experiências, por exemplo, aquela do feijãozinho, é muito comum, né, a gente fazer, todo mundo, acho que toda criança faz, né, aquela do feijãozinho para ver ele criar aquelas coisas que a gente coloca no algodão. Então, isso é muito positivo, você desenvolver, brincar disso com a criança, porque aí você vai criar um adulto hiper criativo, curioso, que vai ler muito, vai ser um estudioso, com certeza vai ser um vitorioso também, né? Eu acho que é muito mais fácil criar esse hábito enquanto criança do que esperar ele ficar grande, adulto, para poder criar, né? Outra coisa também que vem da infância, né? A maneira de agir no mercado de trabalho, sua atuação no mercado de trabalho. Raquel, o que isso tem a ver com a infância? Tem tudo.
ver. Por exemplo, vamos imaginar aquela criança que os pais, vamos imaginar, tá? Família pobre, não tinha nada, e a mãe não fazia nada, ficava em casa, não trabalhava fora, nem nada. Como é que vai ser essa pessoa quando adulto? Uma reprodução. Ela não vai se empenhar em querer trabalhar. Não foi isso que ela viu, que ela aprendeu. Já aquela criança que desde pequenininha a mãe sai para trabalhar, ela vê a mãe trabalhando, o pai trabalhando, os dois crescendo juntos, os dois desenvolvendo, conseguindo as coisas, conquistando coisas juntos. Quando adulto, como é que ela vai ser? Da mesma forma. Vai arregaçar as mangas e vai à luta, porque é a experiência que ela tem. Então, a experiência que tem enquanto criança, ela carrega isso para a fase de adulto. Percebe? E como eu disse desde o vídeo passado, nós somos um reflexo daquilo que a gente vive quando criança. É um continuar. E a tendência de filho é copiar pai e mãe, copiar comportamentos de pai e mãe, né? De se espelhar. Então, por isso que é tão importante você ter cuidado com como que você age, porque seus filhos vão copiar você, né? Então, seja um bom exemplo. Principalmente na fase do jardim da infância, né? Eu falo assim, aquela criança que foi pro jardim da infância, Duque, quietinho. Aquela criança que foi, por exemplo, pro jardim de infância e teve sucesso lá, teve uma vida boa, um bom convívio social dentro da escola, no jardim da infância, provavelmente vai ser um adulto que vai saber lidar com todo mundo, vai se dar bem com todo mundo, não vai ter problema com ninguém, entendeu? É um reflexo. Por exemplo, aquela criança que vem de um ambiente muito pobre, por exemplo, ela geralmente tende a ter a menor escolaridade. Elas tendem a se contentar com, por exemplo, aqueles trabalhos que ganham menos. Elas não têm muita ambição. A palavra é essa. Por quê? Porque elas não vislumbram. Elas não viram, né? Os pais, o que elas viram na vida delas enquanto criança, que elas cresceram, o ambiente que elas cresceram. Pais que não tinham muito, né? Viviam na pobreza, mas também não buscava nada. Então, o pai tinha aquele empreguinho, ele se mantinha naquele empreguinho. A mãe tinha aquele, né, ficava em casa, não queria trabalhar, não inventava as coisas para ganhar dinheiro, para fazer nada. Então, vocês percebem que o aprendizado dele criou um mundo para ele que ele vai achar que adulto ele vai fazer parte daquele mundo, ele não tem outro mundo para ele conquistar. Aquele é o mundo que ele tem que conviver e pronto. E se contentar com aquilo, né? Outro fator que a infância influencia muito é na capacidade de liderança, né? A liderança, ela tem o seu comportamento determinado desde a infância, dos primeiros anos de vida. E os principais efeitos, assim, principais fatores que causam efeito nisso é o quê? É o estilo de educação dos pais. Como que os pais educam essa criança, né? O envolvimento delas com a liderança, com habilidades de liderança e a genética, claro, né? Então, assim, e quando você fala, por exemplo, né, Raquel, de o estilo que os pais educam, por exemplo, é se os pais permitem, né, através de motivação, incentivação, deles
liderar, de repente, uma brincadeira, um divertimento, né? Ou se... Pode vir, mãe. Ué, pode falar? Pode... Não, pode ir pra lá, não espera tocar. Eu vou tomar um banho. 2h30? Se que era 5h10. É a minha mãe que chegou, gente. Vou deitar outra vez. Então tá. Outra coisa que influencia, gente, além da educação dos pais, o envolvimento com a habilidade de liderança, que entra muito naquelas brincadeiras que a gente fazia. Eu lembro da minha infância, né? Aquelas brincadeiras assim, pique, que a gente decidia, queimada, que tinha que decidir quem que ia jogar num time, quem que ia jogar no outro, pique-bandeira. Então, isso já causava um provocar do líder, né? Desse lado, equipe, vamos fazer trabalho em equipe na escola. Então, aquele que já puxava para ele, eu sou o líder, né? Eu sou o chefe, eu sou o capitão, né? Uma coisa assim do grupo. Percebe, então, que isso tudo são atividades que trabalham desde a infância, desde pequenininho, essa liderança. E tem aqueles pela genética que já nasceram mandando, né? Já são os mandões, sou eu. Eu brinco que eu sou da genética, porque eu era criança e assim, a diferença minha de idade com meus irmãos, meus 2 irmãos, a idade é próxima. E para mim é mais distante. E aí, minha mãe falava com eles, né? Que eles eram grandes, não podia bater em mim, né? E eu já desenvolvi aquele jeito mandão de entendeu? Desde pequenininha. Porque eu sabia que se eles não fizessem aquilo que eu queria, eu chorava e eles iam levar bronca ou então apanhar. Percebe? Então eu já criei isso desde pequenininha, né? Então eu brinco, meu já veio da genética já, que esse jeito mandão. Mas a gente pode estimular a criança a saber ser líder, saber ser patrão, né? Saber, de repente, almejar cargos maiores, cargos mais elevados, de modo que ele vai querer, de repente, estudar mais para se tornar o chefe, não ser mandado, ser um empregado, né? Então, assim, isso tudo são estímulos que vêm da infância. A gente aprende na infância, né? Se ter essa... E aquela criança que não é estimulada? Geralmente é aquela que cria a codependência. Então, ela precisa de alguém que mande nela, né? Aquela criança que não teve isso trabalhado, que é aquela criança que os pais, ou a babá, ou o empregado, ou... todo mundo fazia tudo por ele. Ele não tinha que fazer nada, se esforçar para fazer nada, né? Então, eles faziam tudo. E aí ele não desenvolve, né? Então, aí quando ele se torna adulto, ele cria uma codependência. Ele precisa que alguém mande. Ele é uma boa pessoa para executar, mas ele não é para liderar nem para tomar iniciativa. Percebe? Outra coisa, inteligência emocional. O que é isso, Raquel? O que isso tem a ver? Gente, aprender a lidar com as próprias emoções. Então, assim, frustrações, eu quero pegar isso aqui, eu quero, entendeu? E eu não posso. Aí o pai fala, não, você tem que aprender, a criança tem que aprender a lidar com as emoções, a lidar com aquela coisa assim, eu vou ter ou eu não vou ter. Nem tudo que eu quero eu vou ter e nem tudo que eu tenho é o que eu quero. E eu tenho que aceitar, eu tenho que saber conviver e viver dentro dessa diversidade. Por exemplo, quer ver um exemplo disso aqui? Vamos imaginar assim, às vezes a criança está assim, ela quer ficar brincando ali na areia, né? E você quer ir embora, porque você tem coisa para fazer, então você tem que ir embora, né? Assim, então aí você fica, vambora, não vai, vambora, não vou. A criança tem que aprender a lidar com a emoção dela, né? Porque aí nessas horas, geralmente, ela faz pirraça, né? E a mãe cede. Então, ou ela fica triste, né? Porque às vezes, por exemplo, pode acontecer, vamos imaginar assim, ela
o irmãozinho mais velho foi viajar e ela não queria, ou então o papai foi viajar e ela ficou sem. Às vezes o pai é caminhoneiro, fica sem. Então, essas emoções de ficar longe, de ficar perto, alegria, tristeza, perda, né? Ganhou, a própria separação de pais, divórcio. Então, essas emoções todas, a criança tem que aprender a lidar. Para quê? Para quando ela ficar adulta, ela saber lidar. O fracasso, com a vitória, né? Ela tem que saber, ela tem que aprender lá na infância que nem sempre ela vai ganhar, que vai ter momentos que ela vai ganhar, vai ter momentos que ela vai perder, vai ter momentos que ela vai ser a mais forte, vai ter momentos que vai ter gente que é mais forte do que ela. Então, essa adequação no trabalho, ela vai levar de onde? Da infância. Ela aprendeu isso aí lá na infância, né? A se concentrar, a ter foco. Né? Outra coisa que eu costumo falar que ajuda muito quando criança é esporte. Incentivar o esporte para as crianças. Por quê? Porque o esporte trabalha muito isso, né? Trabalha essa capacidade de se comportar, né? Esse controle, né? Essa inteligência emocional dentro do trabalho. Pode estar todo o mundo caindo aqui, eu estou focada aqui no meu trabalho e eu vou desenvolver o meu trabalho. Eu não tenho nada com o mundo que está caindo para lá. E onde que eu aprendo isso? Na infância. São coisas que a gente traz, é nosso, né? A gente tem que ter essa distinção, essa separação. Eu costumo brincar que a gente já tem tanto problema na vida, você não tem que pegar para você problema de ninguém. Cada um com o seu, né? É assim. Outra coisa também que acontece em relação ao trabalho, que é uma consequência lá da infância, é aquela pessoa que almeja a prosperidade no trabalho, quer crescimento, que quer ser um adulto bem-sucedido no trabalho, na profissão, na carreira. E aonde que ele viu isso, gente? Nas lutas dos pais, quando criança, né? Aquele pai que ele via, que estava buscando, que estava correndo atrás, que queria sempre mais, que queria sempre crescer e dar vida melhor para eles, proporcionar coisas melhores, e que ia fazendo mil coisas, fazendo curso, estudando. Essa criança que via esse pai se esforçando assim, quando adulto, vai ser aquele adulto que não vai se contentar com pouco. Ele vai querer ser aquele adulto que vai ser próspero, que vai crescer, que vai deslanchar na profissão dele, né? E para isso ele tem que aprender a ter um autocontrole das emoções, das habilidades, do conhecimento, da relação dele com o dinheiro. Saber se relacionar com o dinheiro. Como assim, Raquel? Saber a hora de guardar, saber a hora de gastar. Quando se gasta, quando não se gasta. Aquela coisa de sair gastando, comprando a roda igual um louco aí. Não é porque tem, que aí acaba, né? Então, esse gerenciamento esse gerenciamento, né, das finanças, do conhecimento, do comportamento, essa ambição em querer crescer, em ter mais e não se contentar com aquele pouquinho que ele tem, isso vem daquilo que ele viu de exemplo na infância. Aquele pai que não tinha, mas aquele pai que buscou. Aquela mãe que não tinha, mas aquela mãe que arregaçou as manguinhas, foi fazer um salgado para vender, foi para ajudar o pai a crescer, ajudava o pai, incentivava o pai a estudar, né? Ajudava o pai com os estudos. Esse adulto vai ser aquele adulto que vai... Aquela mãe que, por exemplo, juntava dinheirinho para comprar uma casinha, né? Trocar um móvel, comprar uma cama melhor. Então, ele via
que não era uma coisa feita pelo supérfluo, era aquilo que precisava. Então ele aprendeu a dar valor ao dinheiro, dar valor ao trabalho, dar valor ao esforço deles, né? E colher os frutos depois. A gente pensa que não, mas no trabalho da gente, a gente tem que ter muita estrutura emocional, psicológica, emocional, de espaço. Por quê, Raquel? Porque a gente tem que saber respeitar o espaço do outro, do colega. A gente tem que saber gerenciar o nosso tempo, gerenciar nossos afazeres, nossas funções, nossas tarefas. A gente tem que, junto com isso, saber gerenciar o modo de convívio com o outro, como que a gente vai conviver com um colega de trabalho. Quando que a gente tem que se manter mais na nossa, que a gente não pode ter um grande envolvimento, que nessa questão, problema do outro, que é nosso, não tem essa coisa de eu vou comprar o problema dele, né? Ele é meu amigo, então assim, o patrão brigou com ele, eu vou brigar com o patrão também, não. O que é dele, o que é nosso, cada um tem que... São visões que a gente aprende, que a gente tem que trazer isso. E quando a gente percebe, Raquel, que a gente não teve isso, esse aprendizado, que a nossa experiência é negativa, aí entra a hora que a gente tem que aprender a trabalhar isso. Ou sozinho, como eu já falei várias vezes, sozinho é muito mais duro, né? Mais difícil, mais demorado, né? A gente passa por um sofrimento maior. Ou então busca ajuda com o terapeuta, né? Com um psicólogo, porque aí ele vai te ajudar a você perceber aonde que está a sua deficiência para você vencê-la e você brilhar quando adulto, né? Mas assim, que a gente não pode deixar nunca esse isolado no mundo, é achar que a gente é responsável por tudo sozinho, que a gente carrega o mundo nas costas, que não carrega. Não tem jeito de carregar. E quando a gente tem uma pessoa para dividir esse fardo, nossa, essa caminhada sai muito mais leve, muito mais prazerosa, muito mais gostosa, muito mais fácil de acontecer, né? Então, ó, para você nessa segunda, não vou falar muito, porque aí você pode, se você tiver que trabalhar, você vai trabalhar, dá tempo de você me escutar e ir trabalhar. Então vamos lá, se você está gostando do nosso canal, dos assuntos que eu estou trazendo, está sendo assuntos interessantes para você pensar em pontos que você de repente nunca relacionou, porque assim, não é todo mundo que consegue relacionar as atitudes que tem no trabalho com aquilo que foi quando criança, e que vivenciou quando criança, né? Então, tá interessante os assuntos, tá um assunto legal. Se ainda não é inscrito no canal, escreve aí, ó, no vermelhinho, né? Inscrever-se, clica nele, deixa um likezinho pra mim, que já ajuda também. Aqui no sininho, no todos, aquele sininho pretinho, todos. Clica nele, que aí sempre que eu postar, você vai ser notificado que eu postei. E encaminha para aquela pessoa que você acha que deve escutar esse vídeo, porque ele vai ajudar ele a entender o que acontece com ele, né? É isso que a gente quer ajudar. Então, para você, uma boa segunda-feira, conto com você, com a sua ajuda, com o seu carinho, com a sua companhia, que sua segunda-feira seja maravilhosa. E à noite a gente tá junto de novo. Um beijo, tchau!